Bom dia aos nobres colegas, é uma alegria estar aqui sobre a condução do nosso presidente Fábio Tradi, pessoa por quem nós nutrimos profundo apreço. Igualmente, cumprimentamos aqui o nosso relator geral, João Campos, nosso relator específico, o deputado Emanuel Pinheiro Neto, mas também todos os demais deputados presentes, Paulo Teixeira, subtenente Gonzaga, aos colegas que estão aqui participando. Peço desculpas por ter conseguido chegar somente atrasado em razão do trânsito, mas vinha ouvindo os debates aqui. Vou tentar ser bem direto e objetivo, presidente. A CONAMP já apresentou as suas análises iniciais, né, ao nosso relator, e nós reforçamos aqui algumas questões técnicas, né, na temática da investigação. Não vou abordá-las todas, mas também nos preocupa aquilo que já foi alertado pelo nosso colega Fábio Jorge com relação ao prazo da investigação e a burocratização da renovação de 30 em 30 dias, né, vai gerar aí uma violação da própria ideia da prescrição, né, e vai terminar limitando demais a atividade investigativa. Mas como o olhar deve ser um olhar pela eficiência também, nos chama a atenção a falta da declaração direta no texto, daquilo que também o nosso colega Fábio Jorge falou, da tramitação direta, né, do inquérito, da investigação entre polícia e Ministério Público, lógico, não envolvendo restrições às liberdades das pessoas. Mas, presidente, é preciso dizer que essa questão técnica ganha uma dimensão maior quando nós verificamos que na fala, que nós defendemos também, né, da transposição de um sistema que seria inquisitório para um sistema acusatório, nós estamos criando, na verdade, aqui uma ideia de um sistema de investigação que privilegia por demasiado, né, a defesa. Isso está muito claro nas disposições gerais, quando nós vemos, por exemplo, o artigo 11, dizendo que, para além da nossa súmula 14, será dado ampla vista, né, ao material produzido na investigação, né, de todo esse material, e não aquilo que importa diretamente à defesa. Nós verificamos isso também, presidente, no artigo 12, como diz especialmente ali no parágrafo único, que a autoridade tomará as medidas necessárias para que seja facultado ao investigado o exercício do direito, né? Nós não somos contra que o advogado participe, mas uma coisa é você criar esse direito da participação da defesa, outra coisa é imputar à autoridade policial a obrigação de tomar todas essas medidas necessárias, né, supervalorizando, né, o Instituto. Nós verificamos isso também no artigo 15, inciso 5, com a figura do assistente técnico. Aqui já foi abordado aqui para os representantes, mas nós ainda vemos isso muito forte na criação do Instituto da Investigação Defensiva, da forma como está, né, em que se retira, presidente, ali no artigo 48, parágrafo único, a necessidade de comunicação, né, das investigações, né, realizadas à autoridade judicial. Né? Ali no artigo 48, parágrafo único, só trazer aqui para a gente, coloca assim: o advogado, o defensor e os outros profissionais que prestarem assistência na investigação não têm o dever de informar a autoridade judicial ou policial os fatos investigados defensivamente. Né? Nós estamos importando isso de um sistema italiano. E trazer isso para o Brasil, nós precisamos, então, se vamos trazê-lo para o completo. Né? E lá há a necessidade. Mas nós verificamos também uma confusão, presidente, das nossas funções. Né? Muitas vezes nós encontramos no texto algo que diz para além daquilo que nós temos como a conformação das instituições. E nos chama a atenção de que a Constituição, no nosso artigo 129, inciso 7, diz que o Ministério Público é a instituição encarregada de fazer o controle externo, né, da atividade policial. Por isso, essa função que está sendo colocada dentro, né, do capítulo ou da parte dada ao juiz das garantias, me parece, né, que desafia o texto constitucional. Né? Também é importante ressaltar uma confusão na atividade
né, com a autoridade policial, delegado e o Ministério Público, dando ao delegado, né, aqui a função no artigo, no parágrafo 7º do texto que trata do acordo de não persecução, a indicação para o acordo de não persecução. E isso me parece que não seria o adequado, assim como dar a capacidade recursal ao delegado, né, do arquivamento ministerial. Presidente, é importante nós dizermos ao parlamento e à sociedade que o que se espera de um novo sistema, né, de processo penal é um sistema que traga equilíbrio, sim, para a acusação, para a defesa, mas mais do que isso, equilíbrio para a defesa dos direitos do investigado, mas os direitos das vítimas. Isso nós não estamos encontrando nesse texto, na medida, por exemplo, que no artigo 39 do Acordo de Não Persecução Penal se retira a reparação do dano na condição ali do acordo. E na medida em que, no artigo 28, parágrafo 2º, inciso 1, se imputa para que a vítima seja informada, né, que se impute da tramitação, que ela preste informação do seu endereço, algo que não está no texto do artigo 12, parágrafo único, por exemplo. Eu poderia falar de outras coisas, mas vou me conter aqui para poder abordar a pergunta do nobre deputado Paulo Teixeira. Deputado, e trazendo a inteligência aqui da proposta do deputado Fábio Tradi, se o Ministério Público coubesse tão somente no processo penal a função da acusação, eu me renderia totalmente à proposta. E digo de antemão que ao Ministério Público o que importa é a garantia da sua fala, a garantia do seu trabalho. Mas é preciso lembrar aqui a todos que nos assistem que ao Ministério Público, para além da acusação, cabe também toda a defesa da ordem. O Ministério Público pode e faz constantemente, por exemplo, pedidos de arquivamento, pedidos de absolvição, inclusive em tribunais de júri. Por isso, foi uma escolha do Constituinte, já encerrando, presidente, foi uma escolha do Constituinte, né, dar ao Ministério Público esse status constitucional. Essa é a minha fala, agradecendo, eu acho que concluí aqui o meu prazo, agradecendo muito a paciência de todos, né, e ressaltando aqui o abraço do nosso presidente Murrieta à presidência e a todo o Congresso. Um grande abraço.